sei o quanto vocês conhecem sobre a questão dos orixás. Existe um pouco de confusão, né? Talvez um pouco de falta de informação ou formação, né? De conhecer um pouquinho dessas energias, pode-se dizer assim, né? Ou campos energéticos, que caracterizam toda uma linha, né? da Umbanda e de outras religiões afros, aí no caso. E a intenção é fazer uma correlação, né? A gente já usa um pouco essa correlação nos cursos de apometria, mas fazer essa correlação entre os orixás, que serão campos vibrados, pode-se dizer assim, os corpos astrais ou espirituais, né? Os chakras e as glândulas, tá? Quando nós falamos dos orixás, não sei o quanto que vocês conhecem, né? Existe uma linha, e aí depende um pouco do autor, depende um pouco da forma como você está estudando. Basicamente, os orixás, eles se dividem nessas linhas que nós colocamos aqui, seria aquilo que a gente chama de orixás básicos, né? Tem alguns que a gente chama de superiores e tem uma grande gama de guias que fazem parte, certo, de toda uma estrutura na linha de Umbanda. E aí, dependendo do autor, ele vai tratar esses orixás de uma forma diferente, vai dar nome um pouco diferente, isso varia um pouco de autor para autor. Como nós estamos trabalhando um pouco mais com a linha de Ramatiz, tá? Ramatiz trabalha um pouco mais com esses nomes aqui, e que a gente costuma trabalhar um pouco aqui na casa também, tá? Não sei o quanto que vocês conhecem cada um deles, né? Cada uma desses pontos vibrados. E uma dúvida sempre que acontece, né, na maioria dos terreiros de Umbanda é de que o médium, né, está incorporado por um orixá. Isso não é possível acontecer, certo? Esses campos de vibração, essas energias, elas são coordenadores, ou seja, de grandes massas de população, ou grande massa de quadrantes, pode-se dizer assim, de energia do universo. Então é impossível você incorporar literalmente um orixá. O que normalmente acontece, na maioria das vezes, não é sempre que acontece isso, você incorpora o que nós chamamos de um caboclo da linha do orixá, é isso que realmente acontece, tá? Você incorpora um Exu da linha do orixá, ou seja, são guias, né, que trabalham em cada uma dos campos vibrados dos orixás. É isso que acontece na prática. Se o médium não é um médium que trabalha um pouco com a questão da reforma íntima, um pouco a questão dos recursos mentais que ele tem, procedimentos e ações que ele tem, não vem um desses guias, provavelmente vem um desses caras aqui no lugar. Pode ser um Egum, pode ser um Quiumba, que são entidades das trevas, ou seja, entidades que não têm um esclarecimento adequado e se fazem passar por algum caboclo ou por alguma entidade da linha. Inclusive você vai fazer consulta com ele. Isso vai acontecer. Tá? Mas isso depende de quem? Depende muito do médium. Você fala, é a casa? Não, a casa até influencia, a casa também tem alguma influência, mas a maior influência é como o comportamento do médium está relacionado a esses campos vibrados de energia. É essa que é a grande diferença. Isso acontece aqui nessa casa também. As pessoas que não têm uma índole ou não têm, sabe, alguns valores, né, morais e éticos muito adequados, quando você traz uma entidade, não é uma entidade de luz, é uma entidade que te acompanha há algum tempinho e você chama ele de guia. É um problema isso. Inclusive quando você fala que você está recebendo uma entidade da grande fraternidade branca, aí você fica mais preocupado ainda. Tá? Porque essas entidades também não incorporam. Tá? São campos vibrados também, mais ou menos na linha dos orixás. Os orixás estão acima dessas fraternidades ainda. Tá? São campos mais extensos, mais amplos, que cobrem grande vastidão desse universo. E isso não é uma característica só aqui da nossa terrinha aqui, chamada Brasil. É que o movimento da Umbanda, a gente fala que é um movimento africano, tal, a gente até entende que tem essa vertente, tem essa origem, mas aquilo que a gente chama de a Umbandã é uma coisa que vem de outro universo, ou seja, vem de outras estrelas, outros lugares. E foi trazido para cá isso, há muito tempo atrás, há muito tempo. Veio de uma constelação chamada Sirius. Veio de lá isso.
Então são campos vibrados, são campos de energia e é coisa muito antiga. Aí precisa estudar um pouquinho mais sobre isso para entender como é que esse campo de energia veio para cá. Tá? É lógico, daí foi apropriado com alguns rituais, com algumas formas de trabalhar em algumas religiões, em algumas doutrinas, pode-se dizer assim. Aí você fala que isso é daqui, tem uma questão muito mais africana, depois foi incorporado pelas questões brasileiras, mas não é isso. A origem necessária disso daí tem uma origem um pouco diferente. Tá? Ela veio de fora, isso daí. E é muito antigo, muito antigo. Alguns milhares e milhares de anos isso, para chegar aqui. Existia uma necessidade, certo? Que a gente chama de encarnação meio que obrigatória ou resposta a karmas muito antigos. Tá? E a história real do porquê foi trazido a Umbanda, o porquê que a origem da Umbanda veio aqui para o Brasil, é uma resposta de algumas coisas que aconteceram na Idade Média lá na Europa. E aí veio um bloco enorme de seres, ou seja, de espíritos que desencarnaram lá, principalmente na época da Inquisição, tá? Que eram ferrenhos defensores do catolicismo, né? Mandava as pessoas para a fogueira, tortura e batalhas gigantescas em nome de Deus, em nome de Jesus, tá? Só que esses espíritos precisavam meio que resgatar ou responder isso de uma forma melhor, atendendo exatamente as pessoas que elas queimaram, as pessoas que elas usaram, né, da religião para ter vantagens. E a grande maioria desses espíritos vieram nascer no Brasil, tá? Em terreiros de Umbanda, incorporando espíritos que na época faziam parte, não estou falando a linha dos orixás, estou falando os caboclos, os guias de uma maneira geral, que na época trabalhavam ou vibravam nessa energia da Inquisição. E aí aquelas mesmas pessoas que eles desencaminharam, aquelas mesmas pessoas que eles tiveram sérios problemas, eles têm que atender agora e curar elas. Essa é uma resposta do porquê que isso aconteceu, esse momento de origem aqui da Umbanda. Tá? O próprio kardecismo, que a gente fala muito, a origem nossa aqui do kardecismo, né? Tem a origem lá em Kardec, um movimento lá da França. É tão interessante que o kardecismo lá na França é muito pequeno, quando comparado ao Brasil, é muito pequeno. E aí você fala, mas por que aqui cresceu muito? Boa parte dos kardecistas que estão nascendo na religião kardecista são também da mesma época da Inquisição. Católicos ferrenhos, e aí você vê um espírita ferrenho também, igualzinho, extremamente ortodoxo, nada fora disso serve, é como se fosse uma replicagem da Igreja Católica dentro do próprio kardecismo. É muito interessante isso. Só que esses espíritos ainda não entenderam essa virada. Eles não entenderam isso. E são espíritas hoje. E um monte de pessoas que atendem em terreiros não entendeu o porquê que está vinculado a essa religião. Não entendeu ainda. Vai entender um pouco mais para frente. Deus sempre quer, né? O problema é a gente querer e fazer a mudança em nós. Porque a mudança não é fazer para o outro, é fazer para nós. Mas como é que eu consigo fazer isso? Eu preciso fazer para o outro. Quando eu faço para o outro, eu mudo eu. É assim que faz. Sim. E esses movimentos espirituais são muito interessantes, né? A gente não entende os bastidores, do que é que está acontecendo atrás. E esse movimento umbandista, ele é característico disso, ou seja, para resgatar, que é aquele desencarne coletivo, né? Aquele resgate coletivo. Como é que você traz isso para, sabe, para esses seres terem a oportunidade agora de exercer a mediunidade, trabalhar com os campos vibrados, ou trabalhar com as energias de uma outra forma. Como? Você tem que vir num outro movimento,
E não veio um, né, sabe? Veio milhares e milhares, foi encaixado dentro do movimento umbandista e dentro do movimento espírita. Não é muito diferente, não. Não é muito diferente. Nós temos dentro da... Inclusive, foram presidentes de algumas associações aí, espíritas, não sei o quê. Ou foram pais de santo em alguns terreiros. Tá? Bispos, papas, cardeais e alguns padres muito famosos encarnaram nesses movimentos. Para fazer o quê? Resgatar. Cuidar daquelas pessoas que tiveram alguns problemas com relação a essas ações deles. Esse é o movimento espiritual que está atrás disso. É assim que funciona. Não tem nada de errado. Nós também. Se a gente apronta um pouquinho mais, bom, você tem que resgatar. E vai nascer exatamente onde? Na ponta onde você mais apronta. Ah, você apronta lá? Então você vai nascer no meio deles. E aí você vai ter que dar a resposta ao contrário. Então cuidado com os nossos radicalismos. Isso é perigoso. Por quê? Você não entende. Você é radical nesse ponto, você vai nascer naquele meio, lá na frente, para tentar resgatar. Você vai fazer isso. Vai acontecer com você. Não tem como escapar. É um campo de atração. Você vai puxar esse campo de energia e vai nascer naquele meio, porque você é radical e você não concorda com aquilo. Nós temos que ser mais flexíveis. Entender que tudo que acontece no nosso universo é para aprendizagem. Não é para nos punir. Não existe punição. Existe mudança. Existe melhoria. Existe crescimento. Se você lê essas coisas que nos acontecem dessa forma, você se torna um espírito diferente, você lida melhor com as dificuldades, que eu acho que dificuldade nós não temos. Nós temos, na verdade, uma vida muito boa. Apesar de tudo que a gente chama de problemas que a gente acha que enfrenta. Nós não enfrentamos problemas. Nós enfrentamos algumas lições, alguns aprendizados. Só que a gente fica revoltado, né? Porque fala, por que comigo isso? Sempre tem um motivo, né? Sempre tem um motivo. A resiliência é um grande fator. A gente tem que aprender a ser um pouquinho mais resiliente. E se adaptar, entender, aceitar, mas não desistir. Não é aceitar e ficar, ó vida, ó dor, não é assim aquele desenho lá? Ó azar, ó céus, né? Não é assim que você entra na energia. Você aceita, entendi, que veio essa situação para eu pensar um pouco diferente, corrigir, tá, eu até entendo, tá, mas eu não posso desistir, vamos em frente. Eu levo o tropeção, levanto e vou. Tenho que ir em frente. Mas eu também tenho que aprender, né? Inclusive acontece muito para quem trabalha na linha de Umbanda, ou quem trabalha na linha espiritual, ou quem está trabalhando um pouco mais a sua espiritualidade, que você tem que melhorar um pouco a sua sintonia. Porque quanto mais você cresce espiritualmente, e não necessariamente você precisa estar trabalhando dentro de uma casa espiritual, você não precisa. Tá? Mas você vai crescendo, porque você vai fazendo aquilo que a gente chama de autoconhecimento, você vai lendo, você vai estudando, vai fazendo curso, vai praticando, né? Porque só o conhecimento não basta, você tem que praticar. Você praticando, e não precisa necessariamente estar dentro de uma casa espiritual para fazer isso, automaticamente, quem está nas trevas não quer que você saia de perto deles, porque eles perdem o controle sobre você. Porque nós não entendemos que boa parte de nós, pelos comportamentos ou pelas formas como a gente age, nós somos o pasto destas entidades. Eles vêm se alimentar em nós, principalmente pegando nosso fluido vital, nossas energias. Mas se eu não quero ser mais isso dele, então como é que eu me solto dele? Como é que eu saio disso? É como se eu pertencesse a uma gangue. Você quer sair da gangue? Ah, legal. É fácil sair de uma gangue? Não vai ser fácil. Você tem que lutar para você conseguir sair. Esse é o nosso trabalho, né, de cada um de nós. Se a gente trabalha em grupo, fica mais fácil. Um ajuda o outro, a gente vem com mais força. Agora, fazer sozinho, a maioria de nós não consegue, cai. Aí você entra em depressão, não tem vontade de sair de casa, tá? Você fica desesperado com algumas situações que vão te acontecendo e você fica, parece que sem saída. É incrível, mas a saída sempre existe. Sempre tem uma saída. E às vezes não é uma só.
Tem várias saídas. E a gente não consegue enxergar, porque está tão preso a algumas situações nossas que a gente não vê saídas. Não vê saídas. Mas é um exercício íntimo. Quando você vai trabalhando isso dentro da sua intimidade, você vai achando esses caminhos. E quando você quebra esse campo de vibração, você quebra você deixa de ser o pasto destas entidades. Você deixa de ser o pasto delas. Ou seja, elas não conseguem mais te acessar. E é interessante, quando ela não consegue mais te acessar, ela faz o quê? Ela vai em volta. Ela vai em volta. Aí vai pegar as pessoas que estão à sua volta. Você fala, mas como é que ela consegue fazer isso? Os outros estão também em vibrações estranhas, é fácil entrar. Mas qual é o objetivo? Pegar você. Então você mira lá e pega aqui, ó. Assim. É assim mesmo. Sempre assim. E como nós temos um pouco de dificuldade de lidar com as nossas emoções, acho que a gente não lida muito bem com as nossas emoções, então nos pega emocionalmente. Se tecnicamente não consegue pegar você, que é bater direto, né, com argumentos, com coisas pesadas, você fala, não, isso não é da minha cabeça, isso não é meu. Ah, não é seu? Então você vai tirando, legal. Bom, se não consegue pegar você, que é uma questão mais técnica, eles dão a volta e pega você emocionalmente. E você tem que entender esse movimento também que está acontecendo. Você fala, então eu vou desistir porque está atingindo pessoas que eu amo. Se estão atingindo essas pessoas, é porque elas também estão em vibração inadequada. Porque se elas estivessem em vibração adequada, não pegaria elas. Elas estariam protegidas do mesmo jeito. E é aprendizado para elas também. Então o que a gente faz, né? A gente está meio numa encruzilhada, né? Meio? O que a gente faz? Segue em frente, cara, não tem muita coisa. É que a maioria de nós recua, né? Recua. Toma uma bordoada, toma duas, fala, não, doeu, deixa eu voltar. Deixa eu ficar quietinho. Aí você fala, vou dar um tempo, né? Aí você dá um tempo, ferrou, né? Aí você, na verdade, é puxado e aí se enrolou mais ainda. Se enrolou mais ainda. Pois para quebrar isso daí, dá um trabalho. Essa é a grande dificuldade, você não pode desistir. Tem que ir para cima. Que é isso que a gente chama de fé. Nós não temos a fé que a gente chama inabalável. Nossa fé, ela flutua muito fácil. Basta pegar você no ponto certo, acabou. A primeira pessoa com quem você briga é com Deus. Você briga na hora com Ele. Por que você me fez isso? Por que você deixou isso acontecer? É a primeira pessoa que você briga. Não é assim, Bernardo? Ué, mas também o cara não se liga, né? Tá. Tô aqui falando nas outras, ninguém vê, né? Lógico que ele vê, né? Lógico que vê. E nós não entendemos que o nosso caminho, né, ele é plasmado pela nossa mente. Nossa mente que plasma esse caminho. Que é uma coisa que a gente estava até falando hoje cedo, o Cláudio até me questionou, né? Como é que você levanta o dia? Como você levanta? Ah, levanto com dores e tal. Não estou falando disso. Estou falando, como é que você levanta espiritualmente, emocionalmente? Como é que você levanta? Não, mas não é essa a questão da oração. Não é disso que eu estou falando. Como é que o seu espírito levanta? Na boa, legal, mais um dia, vamos para frente. Ou que desgraça, mais um dia. Olha o problema que eu tenho, eu não sei o quê. Olha a diferença, como que você levanta. É o que vai ser o seu dia. Você não está entendendo? Como é que você levanta? Porque você quer que as coisas melhorem? Você tem que plasmar isso antes. Não adianta ficar pedindo, me manda uma coisa melhor, me arruma uma coisa melhor. Mas você não muda, não vem melhor, só vem pior. Está nas nossas mãos, né? Sempre esteve. Então, cadê o seu pensamento positivo? Ah, mas o meu mundo está desmoronando. Não está desmoronando o seu mundo. Você está vendo ele desmoronar.
Grandes prédios que foram construídos aqui, o que é que tinha antes? Não tinha casas velhas, você tem que desmontar e criar coisas novas no lugar. Se o seu mundo está desmoronando, será que não é hora de você construir um outro? Será que não é hora? E nós não gostamos de fazer isso, porque é o meu mundo. Mas ele está entulhado de coisas estranhas. Um monte de teia de aranha. Um monte de gosma lá dentro. E será que não é hora de dar uma remexida nisso daí? É preciso ajustar a nossa sintonia. Sim. Porque a maioria das pessoas que passam aqui nessa casa, a gente tem esse processo. Sim, a gente sabe disso. Uma sintonia desajustada, desequilibrada. Cheio de queixas, lamentações. É a questão da particularidade, né? Você só vê o mundo do seu jeitinho. Você não consegue, sabe, se abstrair, sair um pouquinho e olhar de fora. Mas deixa eu olhar de um outro jeito isso. Como é que está esse outro, essa outra forma? Aí quando você pergunta, mas e aí? O que você aprendeu com isso? Com a sua dor, com o seu câncer? O que você está aprendendo com isso? Às vezes a pessoa deve dar um choque, né? Sim, porque ela não pensou nisso, ela não refletiu nisso. Ela está no modelo que a gente chama de modelo de revolta, no modelo de reclamação, de ira. Ela está nesse modelo, certo? Ou nesse molde. Ela não consegue olhar isso como, olha, uma grande oportunidade de eu mudar, uma grande oportunidade de eu rever, uma grande oportunidade de construir uma nova existência, uma grande oportunidade. Ninguém perde nada, pessoal. A gente só ganha. Só que a gente tem que entender isso. Ah, mas aquela pessoa foi embora. E daí? Você não consegue ver positivamente isso? Aí eu perdi o emprego. Ah, você não consegue ver o que está acontecendo aí? Por que aconteceu isso? Não é uma grande oportunidade de você rever, talvez fazer uma outra atividade? E mesmo perdendo alguém, vou sofrer, tal, dói. A gente entende isso. Mas se abre um leque de outras alternativas. E eu tenho que aprender a ler isso e não ficar fechado, né? Que a gente faz, a gente fecha o nosso mundo. Aí você não vê nada. Essa própria visão de perder, eu acho estranho isso. É? Eu perdi um filho, eu perdi um pai, eu acho muito estranho isso. Usar um termo desse, nós que temos essa consciência, e mesmo aqui dentro, do nosso A gente usa meio, muito isso. é estranho dizer eu perdi. Tudo aí. Sim. Se a gente estudar um pouquinho sobre física, nós vamos entender que nada perde. Não existe essa perda de energia, não existe isso. Ela é transformada, ela é transmutada, porque ela tem uma continuidade. A energia, ela é fluídica o tempo inteiro. Ela se torna um pouco mais densa, um pouco mais sutil, e o tempo inteiro ela fica se transformando. O nosso próprio corpo, ele também é um processo de transformação. Hoje nós estamos com esse corpo, amanhã não vai ser esse corpo. Ele vai se transformar. Então tudo que nós temos, ele passa por um processo de transformação. Um pouco mais nessa dimensão, um pouco mais em outras dimensões, certo? Mas o tempo inteiro ele fica nesse fluxo. O tempo inteiro fica nesse fluxo. E quando eu me pego somente num fluxo, significa dizer o quê? Só essa realidade existe. E não é assim, né? Nós não somos constituídos assim, de uma só realidade. Se a gente trouxer um pouco para a questão dos corpos, que a gente vai falar um pouquinho para frente, nós temos no mínimo 7 dimensões, no mínimo 7 dimensões. Eu estou falando nesse espírito aqui, 7 dimensões. E cada uma delas é uma realidade totalmente diferente. Mas eu não aceito isso, eu não consigo entender isso. Para mim que só serve essa realidade dessa dimensão. E as outras realidades não funcionam? Funcionam. E por que você não consegue absorver essa realidade? O que está acontecendo aí? Por que você não enxerga isso? Que não é do outro, é você mesmo. Nós temos essas dimensões, cada um de nós tem realidades bem distintas. E não é só a realidade dessa dimensão. Estou falando de cada dimensão que o nosso espírito habita, ele tem realidades bem distintas. Formas diferentes de abordagem, de sentir, de interagir. E eu só aceito essa dimensão. Olha o bloqueio que eu estou fazendo com a minha realidade. Olha o bloqueio. Só que eu tenho uma opinião. Como trabalhadores numa casa espírita, ou de qualquer centro, de qualquer núcleo, nós não podemos olhar para aquele que está ali do outro lado, procurando uma assistência, que está desesperado, e
querer que ele tenha a mesma consciência do que eu tenho como trabalhador. Porque Sim. um dia eu cheguei também numa casa espírita ou num núcleo, na mesma condição. E se hoje eu estou em condição de ajudar, é porque eu passei por um processo de transformação. E aquele que está ali... Ainda não chegou. Não chegou. Eu acho que tem que ter uma coisa muito séria nesse ponto, assim, que as pessoas têm que ter consciência disso. Que às vezes a gente percebe em algumas pessoas, em alguns núcleos, que elas não têm essa consciência. Que elas querem que o outro mude, mas não pensa que ela lá atrás demorou muitos anos também para modificar. Isso nós chamamos de paciência, certo? E eu sei que boa parte de nós aqui não tem paciência. É bonito Mas- falar, sabe? Não, mas não é uma questão só aqui da casa, tá? Não é essa a questão. Todas as casas. Não, não é todas as casas, é a nossa vida lá fora. É. A gente dá alguns passinhos de melhoria íntima, estou falando, não tem que ter nada, não precisa estar vinculado a uma casa, mas você dá alguns passinhos de melhoria íntima, e aí você quer que o outro vá na mesma velocidade, no mesmo ritmo. Cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. E nós temos que ter paciência e não desistir. Vocês conhecem algum orixá chamado Oxalá? É Deus, é Jesus Cristo. No sincretismo católico a gente pode dizer, mas não tem nada a ver com ele. Na prática não tem nada a ver com ele. Nós temos que entender que os orixás, eles vibram em todos os chakras, tá? Ele não tem um chakra específico, mas cada um desses orixás, ele tem uma vibração um pouco mais específica em alguns chakras, que é o caso do Oxalá. O Oxalá, ele tem esse campo vibrado, né, um pouco mais naquele que a gente chama no coronário nosso. Então ele está um pouco mais vinculado a isso também. E normalmente ao corpo átmico também. Ele tem uma vinculação muito forte com isso. Quando se trata de campos de magia, né, como é que os caboclos dessa linha, eles costumam atuar, tá? Então eles têm essa participação um pouco mais forte em campos magísticos e normalmente eles são chamados por esses caboclos aqui, ó. Eles se manifestam com esses nomes. Normalmente são essas manifestações. Normalmente. Você fala, não, mas o que se manifesta comigo não tem essa característica. Tá bom, e daí? Qual o problema? Essa entidade, certo, ou esses caboclos são de difícil manifestação. A maioria dos médiuns não consegue acessar esse campo vibrado. Não consegue. Não dá. Tudo bem? Sim. Esses orixás e essas entidades que você está comentando. Orixá a gente não incorpora, é um campo de vibração, né? A gente incorpora os caboclos, tá? Essas linhas que são seres, ou seja, entidades que têm o mesmo campo de vibração deles. Aí esse vem. Isso é uma coisa específica da América do Sul? Não, eles se manifestam em qualquer lugar. É que em outros locais, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Essas características, ou esses nomes aqui, eles vêm em pessoas ou em locais onde para você, de acordo com aquilo que você aprendeu, tem sentido. Aí ele se manifesta com esse nome. Mas essas entidades aqui, eles podem vir inclusive com um nome chamado Bezerra de Menezes. E aí? Aí você vai aceitar. Porque a sua formação é kardecista. E quando ele se manifesta como Bezerra, como Eurípides Barçanufo, agora eu entendi quem é, legal, olha só. E é uma entidade dessa. E qual é o problema? Nenhum problema. É para que tenha na sua mente uma referência. E se você for numa outra religião, num outro país, ele vai se manifestar o quê? Como um médico, como uma enfermeira. E qual é o problema? É a mesma entidade, a gente está falando da mesma entidade. Tá? E eles trabalham independente da religião, para eles não tem essa questão de religião. Tem a necessidade de fazer alguma coisa para ajudar. Aí eles vêm. Mas tem muito a ver com o médium. Não é bem o local. Não é bem o local que faz a diferença. Lógico que tem locais que são mais propícios e menos propícios, mas é o médium que faz a diferença. Ele pode se manifestar nesse médium porque tem uma questão moral, conduta, valores. Aí ele vem, se aproxima de você e vai dar a referência que você tem. Se você tem uma formação mais espírita, mais umbandista, ele vai se mostrar com alguns nomes, mas eu estou falando, é a mesma entidade. Se você não tem essa formação espírita, você vai receber ela como, sei lá, olha, um santo, numa outra religião, um budista, enfim. Sabe, ele virá com outro nome para você ter uma referência. Mas qual é a entidade? Eu estou falando da mesma entidade.
e ela consegue se manifestar em qualquer lugar, sem diferença. Esses nomes parecem sempre ter uma origem indígena? Não necessariamente, tá? É aqui que está muito mais vinculado à questão da Umbanda, por isso que eu falei. A Umbanda, ela trabalha com esses nomes. Qual a diferença da Umbanda para a Quimbanda? Eu não vou entrar nesse mérito, não. Isso é campo de magia, não vou me meter nisso, não. A intenção, só para entender. A gente está falando aqui daquela Umbanda de raiz, a Umbanda esotérica, é esse campo aqui, ó. É disso que a gente está trabalhando. Uma intenção dentro do polo positivo ou do polo negativo. Sim. Mas eu não vou entrar nisso daí, não. Então, esse orixá, Oxalá, ele vibra nesse campo. Temos um outro chamado Iemanjá, tá? Está vinculado ao nosso chakra frontal, né? Muito forte também. E pode reparar que ela tem um comportamento, né? Ou ela, não é ele ou ela, né? O orixá não é ele ou ela. A gente tem até uma imagem lá, ok? Mas é um campo de energia, nós temos que entender isso. E aí tem as entidades que se manifestam, né? Ou que estão vibrados, estão na mesma linha de Iemanjá. Existem outras, tá? Existem outros que também trabalham na mesma linha. Tá? Dependendo do autor, ele vai tratar Oxum como sendo um orixá. E aí você... Yansan também, certo? Então, vamos com calma. Eu estou pegando uma linha, certo? Que eles não são tratados como orixás, mas não tem nada, não tem nenhum problema. É só uma questão de pegar uma linha e trabalhar ela. E para eles também pouco importa esse negócio. Você é orixá, não é? Pouco importa. Que vai vir um caboclo no seu lugar, vai vir uma entidade nessa linha vibrada, e é isso que acaba acontecendo na prática. É isso que importa. É isso que você tem que entender e trabalhar sempre desse jeito. Cuidado com esse negócio de orixá ser incorporado, tá? Eu já falei isso em outras palestras, daí o pessoal que vê os vídeos ficam louco comigo, fala, eu estou incorporando o orixá. Falei, tá bom. Deixa para lá. Nosso corpo não tem vibração, frequência para... Não consegue acoplar. O campo de vibração de um orixá é tão volumoso, tão extenso, né? Se aproximasse de nós, sabe, destruiria esse campo dimensional nosso. Ele destrói isso. Ele só irradia em você, só encosta. Dependendo do nível do caboclo, também ele não consegue se aproximar muito de nós. Ele fica um pouquinho distante, mas depende da evolução desse caboclo também. Tem caboclo bem perto de nós e tem caboclo um pouquinho mais... Pode ser assim, mais robusto, parrudo, alguma coisa assim. Tá? E os campos de magia também, né? Que ela é muito interessante para trabalhar. E normalmente trabalha com esses seres aqui, ó, da natureza, certo? Normalmente trabalha com isso. São muito bons para quebrar campos de magia. Muito bom para quebrar campo de magia. Ok? Temos uma outra aqui, chamada Iori. Quem são esses Ioris, né? É aqui, normalmente ele vibra nesse chakra laríngeo, né? E aí são os conhecidos como Erês, né? Não sei se dá para perceber até aqui o nome das entidades que eles se manifestam, né? Então são os Erês, as crianças, enfim, eles que vêm com muita força, tá? E é interessante que a maioria dos terreiros, ou a maioria dos lugares onde eles se manifestam, né, eles não são muito bem utilizados nessa questão de magia. Eles são muito eficientes para desmontar a magia. Teve um trabalho que nós fizemos aqui há algum tempo atrás, tá? Nós trouxemos uma entidade muito perigosa, né, que estava trabalhando com magia muito pesada, e com magia negra ele estava trabalhando. E aí o grupo ficou muito com dificuldade de lidar com essa entidade. Eles estavam tentando conter essa entidade e não estavam conseguindo trabalhar direito com ela. Aí me chamaram no dia, eu falei, ó, traz o herê de cada um de vocês. Não, mas uma criança vai lidar com esse bichão aí? Traz ele! Traz os herês. Eles trouxeram as entidades de criança, né? Ah, não deu outra. Desmontou a entidade assim rapidinho. A entidade queria reagir e não conseguia reagir. Sabe, foi desmontando os campos de magia, desmontando, e a entidade, sabe, ficou assim prostrada, sem nenhuma alternativa, só trabalhando com as entidades
dos iores em volta dela. Fizeram uma roda e começaram a cantar, começaram a brincar e passava a mão na entidade, né? Cada vez que passava a mão na entidade, sabe, ia caindo pelas tabelas e ela tentando usar os campos de magia e as entidades, e essas entidades crianças, desmontando os campos de magia. Por quê? Tem inocência. E a inocência não tem magia que consiga segurar. Não tem magia que consiga segurar. A entidade foi recolhida, foi encaminhada para o hospital, tratada, tá? E trabalhando com as entidades crianças. Muito fácil. E é isso que a gente tem que aprender a usá-las também nos campos de contenção, nos campos de tratamento que a gente usa aqui. Os iores são muito bons nisso daí. E não precisa da manifestação de querer, eu quero bala, eu quero chupeta, não sei o quê. Isso é mais pro médium, certo? Essas entidades não precisam disso. Cuidado um pouco com isso. Então, se você vai num terreiro e o médium fala, eu preciso beber, eu preciso fumar, isso é do médium. Essas entidades não precisam disso. Elas não precisam nada disso. Isso é do médium. Ele aprendeu assim, ou tem toda uma ritualística assim. Agora, essas entidades precisam de um cigarro na boca, um charuto. Não precisam nada disso. Ah, vou dar um bolo para essa criança. Ela não precisa disso. Algum médium precisa. É o médium, não a entidade. O médium precisa disso. Não é a entidade não precisa disso. É o médium. Hã? Às vezes os frequentadores, se não tiver todo esse... Eu entendo, é a questão da liturgia, certo? É isso que eu estou falando. Eu não estou falando só da Umbanda. Você vai numa igreja católica, certo? Se não tiver aquele levanta, senta, levanta. Se não tiver aquilo lá, você fala, que micha é essa daqui? Você fica assim, que raio de missa é essa? A hóstia também. Você fala, eu entendo, eu respeito. Faz parte do ritual, faz parte da questão que foi trazida ou foi montada pelo ser humano? Sim. Agora você fala, os espíritos que estão lá para abençoar os fiéis, tá? Ou dentro de um terreiro de Umbanda, precisam de tudo essa parte litúrgica? Não. Estou falando espiritualmente. Eu estou olhando espiritualmente como é que funciona espiritualmente. Então, eu não posso falar que, sei lá, você pegar um ponto riscado, usar uma pemba, que lá funciona ou não funciona? Funciona, a gente sabe que funciona. Tá? Mas a pergunta é, precisa fazer um ponto riscado com pemba? Também não precisa. Mas depende do médium, por isso que eu estou falando. Como é que o médium, certo, ele foi formado, como é que ele aprendeu? Então, muitos médiums vai precisar o quê? Riscar, fazer o risco no chão, colocar... Tá, ele aprendeu assim, vai funcionar, tá certo. E outro médium aprendeu a fazer tudo mentalmente, vai funcionar do mesmo jeito, igualzinho. E está usando o mesmo recurso, as mesmas energias, tudo igual, sem nenhuma diferença. Aí você fala, vamos tomar um banho. Tá bom, um banho de ervas, tá? Eu até no finalzinho eu coloquei umas receitas aqui, depois se quiser você faz, tá? Você pode tomar um banho de ervas? Tá, legal. A pergunta é, você precisa efetivamente tomar um banho de ervas? Se você tomar, vai resolver. Se você acredita naquilo lá, vai funcionar. Agora, você precisa efetivamente fazer isso? Não. Você pode plasmar essas energias? Sim. Dá para dar um banho nas pessoas que vêm aqui? A gente faz direto isso. Nós não recomendamos banhos, tá? Não recomendamos que faça alguns procedimentos, a gente não recomenda nada, mas a gente usa tudo aqui. A gente dá banho. Quase todos os médios que tratam aqui dentro da casa usam banho. A gente não recomenda. Tá? E dependendo do banho, está vinculado a um chakra, dependendo do banho, está vinculado a um tipo de energia. A gente faz isso direto, você só tem que aprender a manipular esses campos de energia. Num terreiro de Umbanda, ele vai literalmente pegar as folhas, as flores, sei lá, e vai fazer esse unguento, vai fazer isso e vai aplicar. Ou você vai tomar um banho. Porque faz parte da liturgia, faz parte daquilo que você aprendeu naquela religião. Ver para crer. Exatamente. E é interessante, muitos de nós aqui, se a gente for olhar na época de Jesus, tinha um daqueles carinhas lá, tá? Chamado apóstolo, que precisava, como é que é? Deixa eu ver sua mão, deixa eu tocar, não era assim que tinha que fazer? Ah, realmente, é você, Jesus. Ah, entendi. E vários de nós que estão nessa sala, se você não ver, se você não tocar,
Ah, isso não aconteceu. Isso não é verdade. Quantos de vocês teriam maior dificuldade de tomar o passe? Olha só tomar o passe. É uma coisa relativamente simples, tomar um passe. Aí você está sentado, o médium fica na sua frente, só mentalizando o passe. Você abre o olho assim de... Você fala, esse cara não está fazendo nada aqui na minha frente. Você vai falar isso. Por quê? Faz parte da liturgia espírita, olha só. Que você tem que fazer o quê? E ainda tem que fazer assim, dá licença, vou dar o passe na pessoa. Certo? Aí ela falou, gostei do passe, passe forte, passe forte, gostei do passe. Você fala assim, mas não sei se você está entendendo a questão litúrgica do que a gente aprende. Agora, mentalmente, eu consigo dar o mesmo passe igualzinho, com o mesmo campo de energia, mas eu tenho que aprender a fazer. Eu tenho que aprender a fazer isso. Vai funcionar? Funciona do mesmo jeito. Igualzinho. Nenhuma diferença. Funciona, pessoal, funciona. Porque a gente sabe que tudo que a gente está falando aqui é campo mental. Se você tem uma certa disciplina mental, ok? Você tem um controle da sua mente, você consegue expandir o campo mental, você consegue se desdobrar, que muito a gente faz isso aqui nessa casa, o efeito é muito similar, não tem diferença nenhuma. Agora, eu aprendi que eu tenho que fazer desse jeito. Tá bom, faça desse jeito, vai dar certo, não tem problema. Está muito do seu aprendizado, da referência que eu tenho. Como é que eu fui formado aqui? Como é que eu fui formado aqui? Como? E a mesma coisa nos pulsos. Mesma coisa. Tem alguns que precisam dar pulso, mas eu consigo dar pulso mentalmente. Você vai contando, vai dando a ordem, né, mental e ela vai acontecendo. Vai acontecendo. Funciona assim. Sempre foi assim. Não tem diferença. Tony, Sim. quanto à Pemba, tem a ver alguma coisa da geometria sagrada na hora do caboclo, do índio? Sim, toda Pemba, todo risco, né, que você faz, você está trabalhando com magia. Sempre tem magia. Ou é para desmontar ou para colocar uma magia. Alguma coisa você está fazendo. Você riscou, mas você não precisa necessariamente estar fisicamente riscando. É essa a questão. A entidade está ensinando, né? Sim. Mas eu posso riscar mentalmente? Sim. Vai vir a imagem na sua mente e você projeta isso daí. O risco está feito. O campo de magia foi projetado imediatamente. Que é essa a grande dificuldade nossa hoje. Eu vou me desenvolvendo espiritualmente e não desenvolvo a minha percepção. E é por isso que muitas vezes eu estou no lugar errado e na hora errada. E eu sou avisado, não vai. Atrasa um pouquinho ou adianta um pouquinho e você, pum, toma na cabeça. E eu sou avisado. Aí você fala, cadê minha percepção? Aí o Exu seu fala do seu lado, mas eu te avisei para você não fazer isso, para você não ir lá e você foi. Eu te avisei. Então, como é que nós conseguimos distinguir essa percepção se eu estou numa casa trabalhando e eu sei, você acabou de nos informar que as entidades podem se transvestir, Sim. Bezerra de Menezes e etc. Como é que eu consigo perceber que a casa onde eu estou não é a casa que eu devo estar? Você sabe interpretar os seus sentimentos? O que seu coração fala? O que seu coração fala? Porque o seu coração sempre vai te dar a diretriz adequada, que é as suas energias mais puras, as suas energias mais íntimas. Sem paradigmas, sem preconceitos. Ele vai te falar, é aqui, ali. Você vai, na boa. Inclusive, com qual pessoa você deve ter maiores relacionamentos. Você tem que aprender a sentir isso. E nós não aprendemos a sentir isso. A gente vai bloqueando e vai colocando os nossos paradigmas, um monte de melecas que a gente vai colocando como sendo verdades. Ou seja, você travou sua experiência, você travou sua possibilidade de sentir. Só que eu não posso criar expectativas. Olha só, eu criei expectativa, já não é mais o sentimento puro seu. Sentimento puro não tem expectativas. Sentimento puro não critica ninguém.
sentimento puro, lida com qualquer situação, na boa. E cuidado com esse negócio, qual é a casa certa? Não existe a casa certa. Ele também tem que se adaptar, né? Exato, não existe a casa certa. A questão é, eu estou querendo me adaptar? Essa é a pergunta. Você fala, mas essa casa não funciona bem. Para outros funciona. Por que não funciona bem para você? Então, me diz, por quê? O problema é a casa ou é você? Aí você sai dessa casa e vai para outra. Ah, essa casa também tem não sei o quê. Aí você vai para outra. Ah, essa casa... Tá, aí eu não consigo entender aonde está o problema. A gente sabe onde está o problema, né? Não é a casa. Me desculpe, casa perfeita não existe. Você acha que essa casa aqui é perfeita? Está longe disso. Mas aqui é um verdadeiro caldeirão, onde a gente vai destilando, não é assim? O nosso fel. Dá para entender? Se você quiser destilar, vem aqui, tem um destilador legal aqui, ó. Vai caindo a conta-gotas ainda o seu fel, assim. E todo mundo faz isso, em qualquer casa que você queira. Mas eu tenho, acima de tudo, fazer o quê? Me adaptar à casa. Posso ajudar a modificar alguma coisa? Sim. Mas acima de tudo, eu tenho que me adaptar à casa, não a casa se adaptar a você. Eu sei que quando a gente começa uma atividade, independente se for espiritual ou não, a gente sempre chega, sabe, querendo fazer, realizar. Isso é legal, você vem com energia, certo? Mas respeita um pouco do que está acontecendo já. Sempre tem motivos muito sérios do porquê funciona assim. Por que funciona assim? É que você não vê a história, né? Você vê o que está acontecendo aqui, ó. Ah, dá para melhorar aqui, fazer aqui. Legal, mas o histórico, por que chegou assim? Por que chegou assim? Por quê? Esse histórico eu não tenho. Eu sei, isso aqui não está bom. Eu aprendi que dá para fazer melhor. Tá bom, ajuda a fazer melhor, mas sem crítica. E se não der para fazer melhor, qual o problema? Você vai ficar chateado porque não te aceitaram, porque a sua opinião não foi válida? E qual o problema? A pergunta é, o que você veio fazer numa casa como essa? O que você veio fazer aqui? O quê? Achar defeitos? Não precisa nem vir aqui, pô. Qualquer lugar você vai achar defeito. Então, você não precisa vir aqui para achar defeito. Você tem que vir aqui para ajudar as pessoas. Só isso. Se vier aqui para ajudar as pessoas, isso aqui é um ótimo lugar para você. E como tem gente precisando de coisa aqui. De tudo quanto é tipo. Agora, se você vier vir aqui para achar defeito, achar coisa errada, aqui é um prato cheio, o que tem de coisa errada aqui. Mas a gente tem algumas coisas muito fortes aqui também. Muito fortes aqui também. A nossa filosofia é muito diferente do que em muitos lugares. Se você comprar essa ideia, que é isso que vale. É a ideia. Você comprou a ideia, vai dar certo. Vai funcionar. Agora, se é feito desse jeito, daquele jeito, novamente, a gente está caindo na questão do formalismo nosso, da nossa burocracia, porque nós somos muito burocratas, né? Até para dar o passe, dá licença. Vou pôr a mão nela, vou começar a dar o passe. Por que tem que ser o passe assim? Quem disse? Ah, porque eu aprendi, porque na federação tem o passe não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, tem até o livro do Edgar Armon, tá? Passes e radiações. Você lê lá e fala tudo direitinho. Como você tem que dar o passe. Passe vertical, horizontal, cruzado. Tem todos os tipos de passe. Ah, mas precisa ser assim? Não, isso foi inventado pela federação. Tá? Não sei se vocês entendem isso. Dá para entender isso que eu estou falando? Está errado? Não estou falando que está errado, não está errado isso. Se você se sente confortável fazer, dê o passo desse jeito, qual o problema? Não faça mecanicamente. Porque o que eu tenho que fazer para dar um passo? Olha só, o que eu tenho que fazer para dar um passo? Na verdade, eu tenho que tirar a energia da pessoa e colocar outra. É isso que eu tenho que fazer na prática. Agora, como é que eu vou fazer isso? Você quer fazer um movimento de mão? Ótimo, eu já estou dando passo em você. Vai aproveitando, tá? Tá? Você quer fazer o movimento de mão? Você primeiro tirar os campos de energias que estão mais em volta do corpo e depois você vai carregando a pessoa de energia positiva. Tá? Eu convidei alguém, não me lembro. Para dar passe? Ah, lá em cima, nas mães. Mas eu nunca dei um passe, mas vai lá e dá um passe. Ficou assim, né? Faz o que você achar que deve. Sim. Porque o passo eu acho que é muito particular, certo? Se você aprendeu de algum jeito ou de outro jeito, eu não vejo diferença. Qual o problema?
Qual que é o passe mais eficiente ou menos eficiente? Me desculpe. É o que está dentro do coração. É a questão da intenção. Se você tem intenção de limpar ela e depois carregar ela, o passe está feito. Vai funcionar. Agora, se você faz a mão assim, assado, não sei o quê, isso aí é... Novamente, é a liturgia, é como eu aprendi a fazer e tal. Mas o passe não é físico, o passe é mental. É a intenção que eu estou colocando na pessoa. Aquele passe epilético, né? Você deu agora. Ah, eu dou aquela virada assim, entendi. É que tem no YouTube tem um vídeo, né? Taca-lhe passe, né? Uma coisa assim, né? Eu gosto, tem algumas tiragens dele muito legais, né? Assista lá que vocês vão morrer de dar risada. Mas tem também o passe virtual da Casa André Luiz. Também tem. Mas tudo é uma questão de você acreditar ou ser formado nisso daí. Qual é a melhor forma? Não existe a melhor forma. É como que você interpreta que está sendo feito. Só isso. Xangô. Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque vocês deixam, não é bem Xangô de centro, é o Xangô, sabe, de ponta. Aí ninguém te aguenta quando você fica assim. Tá. Xangô, ele faz o quê? A divisão de águas. Ok? Esse para lá, esse para cá. Tá? Inclusive, ele é extremamente eficiente junto com o Ogum, né? Na recolhida de entidades. Eles recolhem as entidades. Ogum vai lá, segura. E Xangô fala, esse vai para lá, esse vai para cá. Ele faz a separação. Ou seja, ele entra com a justiça. E não é a nossa justiça. Não é aquilo que nós achamos que é o melhor ou que é o pior. Nós não temos a mínima condição de fazer essa avaliação, que é um grande problema que a gente enfrenta nessa casa, em outras casas é igualzinho. Inclusive é algo que a gente tem que repensar um pouco com relação às fichas, né? De não ler mais a ficha, porque você lê a ficha, na hora você já julgou. Você já está julgando, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, você já começa... Blá, 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 blá. Se a pessoa veio... Não interessa o relato dela, não interessa o que você sentiu. Se ela veio aqui, você tem que cuidar dela. Ponto. Mas olha o que ela aprontou. E? Qual o problema? Eu acredito que por muitas vezes as pessoas nem sabem relatar o que está acontecendo. Mas é verdade isso. Então nós, novamente, mesmo trabalhando aqui em atividades que estão muito vinculadas à parte espiritual, a gente já sai julgando logo de cara. E aí o tratamento como é que vai ficar? Não vai ficar muito bom, né? A gente sabe disso. Deveria só talvez o dirigente ler a ficha e os médios não. Não deveria ler ficha. Na verdade, essa ficha me enche o saco. Eu vou dar um jeito de acabar com essa ficha logo, você vai ver. Mas todo ser humano tem uma ficha, não tem? Uma ficha em algum lugar? Sim, espiritual sempre tem. Que a gente chama de registros akáshicos. Todos nós. E ele não é só dessa vida. Nós temos o registro de todas as existências nessa dimensão. Está tudo registradinho lá. E essa ficha está sempre em lugares diferentes? Não, ela está sempre num lugar só. Egito? Não. Não pode ficar aqui no planeta. Ah, não está. Não, está num outro lugarzinho quieto. Está na nuvem, está na nuvem. Não está na nuvem, não. Não está na nuvem, não. Não é assim, não. Está num outro lugar. Está num outro lugar. Eu entendo que a ficha ela serve muito mais para nós trabalhadores, para a gente vencer um pouquinho mais os nossos conceitos. Eu entendo. Do que o próprio da Eu entendo ajuda, isso. Porque Eu a entendo entidade isso. vai estar atuando através da gente quando a gente se entrega, né? Eu entendo isso, eu entendo. É uma questão Porque eu estou de você ir atraindo, quebrando né? esses campos, né? Não, e vamos atraindo, porque normalmente aquilo que a gente fala para o outro tem muito a ver com aquilo que a gente precisa escutar. Sim. Então, a gente não atrai um consulente à toa, Não. sempre faz parte de um processo Tem um de porquê cura interno que nosso. por que aquele consulente vem ou que aquele assistido Naquele veio dia. para ser atendido na nossa roda ou lá na energização na cadeira ou lá na maca independente de onde está sendo atendido. Por que aquele assistido sentou na sua frente? Por que ele está ali? Tem uma cura em nós. Tem aprendizado, certo? Para os dois lados. Para os dois lados, A tá? ficha tem uma coisa interessante. É ótimo para o operador doutrinar a roda. Gostei dessa. É Aí interessante. todo mundo fala e fala, não é assim, né? Todo dia a mesma coisa.
É o julgamento, né? A gente sai julgando e se o operador consegue entender isso, ele já vai quebrando, essas formas de pensar, essas formas de agir. E aí você vai Porque a maioria sai dos ajustando. cursos e tal, e nunca Operou ainda. não tem esse conhecimento. Aí ela vai para a roda, ela tem uma outra visão. E aí ela começa a colocar a visão dela, aí ela vê que não é aquilo. Se o operador realmente é um bom doutrinador, ele aproveita a oportunidade para trabalhar esses trabalhadores. O aprendizado sempre vai existir se nós entendermos assim. O grande problema nosso é que a gente aumenta em grande escala a nossa maledicência. Nosso pragmatismo, nossa questão de olhar as pontas, né? E sai criticando. De acordo com os nossos valores, de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Mas num trabalho de assistência que é o que a gente deveria estar fazendo nessa casa, a crítica não pode acontecer. Eu posso ter minha opinião, tal, certo? Mas a pessoa veio aqui é para ajudar, você tem que dar um jeito de ajudar. Fazer o melhor que você pode. Ah, mas eu não sei fazer muito. Faz o que você sabe fazer. Ponto. Tá? Faça o melhor. Vem aqui para ajudar. Sem crítica. Você quer ajudar a melhorar alguma coisa? Ótimo, vem, comenta, tenta ajudar, tenta melhorar. Não existe nenhum problema com relação a isso. Tá? Mas cuida mais do que você faz, que você ganha mais. Funciona bem isso. Isso serve lá fora também, viu? Para de criticar os outros. Quem mais critica também é bem criticado. Não sei se dá para entender isso. Sim. Bom, dá para entender que esse nosso campo de vibração de Xangô ele é muito forte nessa questão de contenção, de encaminhamento. Ele é muito forte nesse quesito. E ele costuma se manifestar nesses caboclos aqui. Tá? Costuma se manifestar com esses nomes. Mas tem outros nomes também. O senhor está aqui? É. Ogum. Tá? Esses são considerados, junto com Xangô, né? Então Ogum e Xangô são os que ficam na linha de frente, né? É eles que seguram boa parte das entidades que são trazidas aqui para dentro. E eles que seguram todas elas. Ainda bem. Senão a gente estava frito. Ainda bem. Tá? Se você tem uma formação mais rosa cruciano, né? Você vai falar, olha, são cavaleiros egípcios. Parece sim, eles vão vir tudo como parecendo cavaleiros egípcios, tá? Depende um pouco da sua formação, mas são as mesmas entidades que a gente está falando, é igualzinho. Tá? Como a gente tem um pouco de afinidade com a linha de Umbanda, a gente trata eles dessa linha, dessa forma. Mas dependendo da forma como você foi formado, né, você vai ter uma referência um pouquinho diferente. Entendendo que a maioria das manifestações que acontecem numa casa, né, que deixa essas passagens acontecer, ou seja, cerca de 70% são de entidades da linha de Ogum. São de entidades da linha de Ogum. Tá? Que é, na verdade, o que tem que acontecer num centro espírita, numa igreja católica, numa igreja evangélica, eles estão à frente. Se eles não tiver, o negócio desmonta. Desmonta mesmo. Eles têm que estar à frente. Aí você pode chamar de soldado, você pode chamar, sei lá, de guardião, dá o nome que vocês quiserem. Tá? Mas eles estão presentes em cada um desses lugares. E precisa estar. Senão o negócio perde a mão. O outro tem a ver com Oxóssi, né? Aí tem a ver com o nosso baço aqui, né? Tá mais... Qual que é o nosso... O Xangô é aqui, mas o cardíaco. Isso. Ogum mais aqui a parte do plexo solar. E o Oxóssi mais o baço. Aqui. Baço pâncreas. Do outro lado. Aí é fígado. E aqui um pouco a linha de Oxóssi, né? Eu gosto muito de usar as entidades de Oxóssi que são muito fortes para cura. Normalmente, quando você trabalha na maca ou na energização, essas linhas elas estão muito próximas de você. Também são conhecidos como médicos, são conhecidos como enfermeiros, tá? Toda essa linha de saúde, né? Elas se manifestam desse jeito. E na linha de Umbanda, eles vêm com o Oxóssi, tá? E são exímios curadores, tá? Eles são manipuladores daquilo que a gente chama de energias quânticas.
E o que seria uma energia quântica? Ela vem de dentro, ela vai reorganizando as partículas subatômicas e vai chegando nos átomos, depois dos átomos nas moléculas, depois das moléculas chega na célula, e aí vai nos conjuntos e aí vai. Então ela vai organizando de dentro para fora. Então eles são exímios manipuladores de energias quânticas. Para quê? Para a cura. Para a cura. São muito fortes nisso. Você tem que estudar um pouquinho mais, entender um pouco mais como é que funciona a física quântica e trazer junto com essas entidades, daí ela tem mais eficiência para você ter uma ação mais vigorosa de reorganizar as partículas subatômicas daquela pessoa que sentou na sua frente. E ela faz isso. Ela reorganiza e a pessoa se restabelece mais rapidamente. É muito interessante isso. Funciona. Por que essas entidades têm sempre um ligamento a algum órgão? Elas têm mais característica vibrada em determinado órgão, né? Elas vão meio que desenhando chakras, né? Porque quando nós somos montados aqui, nessa dimensão, a nossa montagem física, ela começa, não é o corpo físico, é que a gente vê a divisão celular lá, a questão biológica, mas para chegar nesse ponto, antes você tem que estar com o corpo pronto, espiritualmente. E como é que é montado esse corpo? Primeiro monta o chakra, aí você monta os nadis, que são as interligações entre os chakras, e aí vem agrupando energia. E cada um dos chakras tem um campo de vibração de um orixá. E é nesse ponto que ele começa a aglutinar massa prânica, né, que seria o fluido cósmico universal. Aí você vai aglutinando e vai dando formato ao corpo. Cada um deles tem um campo de vibração de aglutinação de energia. Senão a energia fica muito etérica, ela não se condensa. Então, quando vai ser formado o feto, antes o corpo tem que estar pronto, senão o feto não se forma. Você não consegue fazer a ligação. O corpo astral? O corpo astral tem que estar pronto. Esse corpo astral, para ele ser caracterizado ou ser montado, ele precisa dos chakras. Os chakras, eles são esparramados, o nosso corpo tem cerca de 80 mil chakras, mais ou menos, tá? Esses chakras, dos pequenininhos até os grandes principais, eles são moldados, e aí você vai fazendo as ligações entre eles, que tem mais ou menos 70 e poucos mil nadis de ligação, que são os fiozinhos que liga chakra com chakra. Uma vez feito isso, você já, como é que fala? Você já desenhou o corpo. Aí você vai aglutinando energia, porque o chakra ele vai girando e vai puxando fluido cósmico. Ele vai se moldando para descer nessa dimensão. Aí vai haver a fecundação. Havendo a fecundação, o molde já está pronto. Quem é que ele vai copiar? Ele vai copiar do molde. Ele copia o molde e aí o molde sai. Ou seja, o corpo sai no formato que está lá no molde, prontinho. Inclusive com as doenças prontas. Tudo prontinho. Cada encarnação tem um molde diferente. Cada encarnação tem um molde diferente. Tá? Você não perde o corpo astral, certo? Quando você desencarna, o corpo astral ele continua. Tá? Quando você vai encarnar novamente, certo? Esse corpo astral ele é ajustado. De acordo com o quê? De acordo com o que eu fiz anteriormente. Aí você vem ajustar ele. Você vai trabalhar nessa, né? Isso. Aí ele vem pronto para uma próxima encarnação. Então, enquanto eu estou desencarnado, ele está com o último modelo que eu tinha. Ele está lá no último modelinho. Quando eu vou para a próxima encarnação, esse modelo ele é refeito para respeitar aquilo que eu tenho de aprendizado, para resgatar, e aquilo que eu vou precisar fazer nessa vida. Todos nós temos uma missão, mas a maioria de nós não cumpre a missão. Por que nossos filhos às vezes nascem com características dos pais? Por que filhos nascem com características? É só uma questão de... DNA? Sim, ajuste das moléculas, né? daquelas moléculas Mas de... eu não estou falando de característica física, estou falando de manias, articulações, isso daí? modos de pensar. Não, isso daí tem a ver com o nosso inconsciente coletivo. E a criança também aprende por imitação, né? Ele até aprende, mas ele... Não, ela aprende por Não, imitação. não, até aprende, mas esse não é o principal ponto da característica de comportamentos. O principal ponto é que ele pertence ao mesmo fluxo temporal que faz parte do nosso inconsciente coletivo. Ele pertence ao mesmo grupo do inconsciente coletivo. Ele desencarna, tá, e tem o inconsciente coletivo. Ele continua lá, agindo na parte astral, na parte mental. Ele continua lá. Aí ele vai encarnar.
Então, tudo que ele está preso naquele inconsciente coletivo, aí tem que ler um pouquinho de Jung, né, para entender um pouco essa parte do inconsciente coletivo, ele continua puxando as mesmas características comportamentais, tá? Por mais que ele esteja aprendendo ou revivendo as coisas com os pais. Isso acontece bastante, tá? Mas o grosso desse aprendizado aí comportamental tem a ver com o inconsciente coletivo. É aí que está o miolo da questão comportamental. Que uma vez que eu faço o vínculo com ela, certo? Esse vínculo ele só se desfaz quando eu aprender a amá-la. Enquanto isso, o vínculo continua. E eu pertenço ao mesmo inconsciente coletivo. Eu vou arrastando isso entre gerações. Quando eu aprender a amá-la, eu me liberto. Não tem outro jeito de quebrar isso. Vou fazer uma magia para quebrar. Você quebra momentaneamente. O vínculo vai ficar novamente. Eu só me liberto das pessoas ou para seguir o meu caminho quando eu aprender a amar as pessoas. Eu aprendo, eu me liberto. Só tem esse sentimento de libertação. Não tem outro. Quando nos reunimos em família, normalmente, está dentro da mesma, uma frequência vibratória muito similar. Mais ou menos. Mais ou menos. Isso que eu entendo que a característica dos pais se reflete nos filhos. Não é que reflete nos filhos, é que como a gente também vem de experiências, vivemos experiências e estamos ali juntas. Uma questão de frequência vibratória bastante semelhante. Claro que isso não é uma verdade absoluta, isso tem de tudo, mas a maioria das famílias, eu vejo isso na minha família, a gente tem mais ou menos a mesma frequência, por isso que a gente tem mais ou menos o mesmo sentimentos, comportamentos. Mas tem a ver com o inconsciente coletivo. É ali que eu estou preso. Isso eu vou arrastando entre gerações, sabe? Encarnação atrás de encarnação. E é interessante que nesse grupo vai entrando gente e vai saindo gente. Vai entrando e vai saindo. Quem é que sai desse grupo? Quem conseguiu, evoluir vibratoriamente ou expandir a questão emocional, conseguiu mais equilíbrio, ele se descola desse inconsciente. Tá? E os outros que vão se agregando? Aqueles que eu vou fazendo mal. Eles vão se agregando ao meu inconsciente coletivo. Nós temos que entender que o meio influencia nós, sim, a gente influencia o meio, sim, existe essa interação, mas eu estou falando dessa dimensão. O inconsciente coletivo não é dessa dimensão, é da quarta dimensão, ok? E nós estamos nessa quarta dimensão, por isso que eu falei, nós somos várias mentes, várias personalidades, nós temos várias, em cada uma dimensão é uma realidade nossa. Então nessa quarta dimensão eu estou preso nela, que é o nosso inconsciente coletivo. Posso estar na mesma família ou não, pouco importa. É que nós não percebemos o quanto de pessoas que pertencem à minha família espiritual, olha só, que em média varia de 1.500 a 2.000 pessoas, é a mesma família espiritual, e não está junto, ela está, sabe, um para cada lado. E aí se você fizer uma avaliação de comportamentos, eles têm o mesmo comportamento, porque pertence ao mesmo inconsciente coletivo. Mas estão em lugares diferentes, com famílias diferentes, interagindo com outras famílias. Ou seja, na verdade acaba criando uma grande rede de interconexões entre inconscientes. E é assim que faz a nossa realidade. E quando a gente tem aquela pessoa que ela não tem característica nenhuma com a família que ela faz parte? A ovelha negra da família. Aqui é chamado ovelha negra. Essa ovelha negra da família, né? Vocês têm alguma assim na sua família? Não. Tem alguém assim na sua família? Vai falar que é você, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos pular esse caso, Tá. Se você tem alguém na família, ou é você essa pessoa, né? Mais assim, diferente, né? Diferente. Vamos falar que é diferente, né? Diferente, certo? Isso, assim. Um pouco diferente, certo? Significa dizer o quê? Esta pessoa ou aprontou com alguém desse grupo, ou esse grupo aprontou com ela. Aí é necessário fazer laços muito mais fortes, e isso não foi resolvido enquanto fora do grupo familiar. Não foi resolvido, porque toda vez que vinha fora do grupo familiar, essa pessoa se aproximava, pau!
Aí, outra encarnação, vamos lá, tentar outra vez, certo? Você vem na família sua, aí essa pessoa aparece que não pertence à sua família e, novamente, aquele problema. Ou seja, não aprendeu fora da família? Então vamos trazer para dentro da família. Vamos ver como é que você resolve. Aí começa a aparecer como primo, como tio, assim, bem distante, né? Vai aparecendo distante. Ainda você continua com o nariz assim, não gosto daquele primo, não me lido bem com aquele tio, com aquele, sabe? Você fica meio... não deu certo, mesmo vindo distante? Bom, então vai ficar mais pertinho agora. Você vai ou casar com ele, ou você vai ter essa pessoa como seu filho. Não interessa se você é homem ou mulher, essa criança vai nascer de você. Ou o contrário também é verdadeiro, né? Você vai ser filho dessa pessoa. Eu consigo compreender quando a coisa é forçada, quando é filho, né? Mas e quando é casal? Porque é uma escolha sua, né? Não é, cara. Não é, cara. Não é, cara. Você acha? Aí eu escolhi a pessoa com quem eu falei, nossa, você foi tão enganado, cara, que nem percebeu, cara. Nem percebeu, cara. Pessoal, nós temos algumas questões chamadas feromônios, não sei se vocês entendem isso. Tá? Uma questão biológica, tá? Que atrai o sexo oposto. E você vai atrair, é uma questão de atração. Aí tem umas entidades que ficam olhando pra gente, certo? E fala, vou ativar esta produção de feromônio na direção daquela pessoa. Ferrou. O que vai acontecer? Você vai ficar atraído por ela, e via de regra é a questão sexual que vai pegar muito forte, a gente sabe que sempre pega isso pra gente. Você vai ficar atraído sexualmente por aquela pessoa, e vai desembestar em outras coisas. Você vai ficar apaixonado, aí você vai acabar, sabe, mais ou menos isso, você sabe. O negócio vai seguir, E se a paixão for muito forte, você vai constituir uma família, vai ter casa, não sei o que, blá, blá. Só que essa produção de feromônio, ela vai chegar a um ponto que... Aí... Você fala, que desgraça que eu fiz. Mas já passou algum tempo. E você fala, por que eu escolhi essa besta na minha frente? Por que eu escolhi ela? Primeiro porque você tem que aprender alguma coisa. Tem que resgatar algumas coisas com essa pessoa. E eu não entendi esse resgate. Não quero mais, vou embora, vou sair. Nem sempre é essa a melhor solução. Em alguns casos é a melhor solução, sim, em outros não. Você fala, novamente, como é que eu sei se eu tenho que ficar ou se eu tenho que sair? Respeita muito a sua intuição, respeita muito o seu sentimento por ela. Respeita muito isso. De qualquer maneira, o laço fica grudado, fica eterno. Eu vou continuar ligado a essa pessoa. Eu me separei judicialmente, já fiz até a partilha dos bens, está tudo bonitinho. Resolveu o laço com ela? Não! Você continua ligado nela. Quando é que eu vou novamente conseguir me resolver com relação a essa pessoa? Quando eu aprender efetivamente a amá-la. Sem ação dos feromônios. Sim. Sim. Por quê? Feromônio só interfere no campo de paixonite, assim, né? Paixonite aguda, aquelas coisas. É isso. Só interfere nisso. O amor não tem nada a ver com isso. O amor, inclusive, não pertence nem ao corpo astral. Ele pertence ao corpo mental superior. E ele não é um sentimento. A gente acha que o amor, certo, é sentimento. Não é sentimento. É um campo vibrado, é um campo de vibração. É um campo de vibração. Que a todos pertence, mas não está com ninguém. Eu tenho que aprender a colocar isso para fora. Isso demora muito tempo. Fala, menina. Você está apaixonada hoje? Esse esquema de feromônio acontece em todo mundo, porque eu vejo casos assim de tipo... Todos os animais produzem feromônio. Todos os animais. Faz parte da questão de acasalamento. Dá para entender? Precisa gerar isso. Eu não estou falando só o ser humano. Os animais
precisam dessa grande volume de feromônio para fazer o acasalamento. É natural isso. Tem a ver com acasalamento. Só que o ser humano, por ter uma capacidade de interpretar uma questão biológica e trazer isso para o campo emocional, que é diferente dos animais, o animal só trabalha isso na questão biológica. E nós trabalhamos isso no biológico e no emocional. Aí ferrou. Eu chamo isso de paixão. E quando você vê duas pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, né, e as duas estão juntas, como é que você sabe que as duas não se gostam? Não. Não, na verdade é assim. É uma família, não dá pra falar muito. Mas, Tá. uma pessoa já morreu há um bom tempo, mas não tinha nada a ver, entendeu? Ninguém consegue entender o porquê que elas se juntaram, porque aí nada a ver, tipo... Isso nada a ver para você. Aos olhos da matéria. Para você. Espiritualmente, as relações são muito diferentes. Muito diferentes. Bem diferente mesmo. Então, por mais que a gente olhe, pô, essas duas pessoas que estão juntas não tem nada a ver uma com a outra, pensam totalmente diferente, mas o campo energético, o campo de vibração das duas, elas se completam. Elas se completam. A gente só acha casais bonitos quando os dois pensam iguais, os dois são muito parecidos. Mas existe uma questão de completude, que a gente não entende muito bem direito. O que falha num, o outro tem, e vice-versa. E a gente não gosta que isso muitas vezes aconteça na nossa relação. Eu sou completo. Você está vindo aqui só para fazer o que eu quero. E não para completar a mim e eu completar a você. Isso a gente chama de divisão de tarefas, divisão de sentimentos, e trabalhar os dois como sendo um só. Difícil? Não é difícil. É difícil se eu não abro mão. Aí as relações ficam difíceis. Eu tenho que abrir mão de várias coisas. Tony, esse aspecto de conhecer a pessoa, eu perguntei uma vez para um casal que estava junto há 70 anos. E eles falaram assim que ainda hoje um se surpreende às vezes com as decisões do outro e acha que não reconhece o companheiro ou companheira em algumas situações da vida, após 70 anos. E daí? Você pensa que conhece uma pessoa, mas nunca conhece ela. A pergunta é um pouco diferente. Você se conhece? Você não se conhece. Porque você não passou por todas as experiências para ver como que você reage. Você reage, não estou falando nem do outro. Porque é interessante quando a gente tem uma vida, tudo bem, tem as nossas atribulações, tal, a gente vai reagindo, mais, menos, você vai se situando. Agora, pega você, coloca num cantinho e pressiona você. Como que você reage? Ah, sua reação não é a mesma não. Aí você fala, mas eu fiquei surpreso, olha só o que ele fez. Aí você mostra realmente quem você é. A maioria de nós aqui sabe lidar com poder? Fala pra mim. Como é que você vai lidar com poder? Eu não estou falando só poder econômico, certo? É o poder da inteligência, o poder, sei lá, de cargos públicos. Como é que você lida com isso? Fala pra mim. Nós temos problema aqui nessa casa. A pessoa, porque faz algumas atividades um pouco diferentes, olha só como eu sou, olha que tipo de médium eu sou. Você fica assim, mas... não tem nada. E como é que você lida com poder? Você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela, vê o que ela faz, como ela reage. Você fala, então, às vezes a gente fica surpreso com quem a gente se relaciona, porque mostra algumas coisas que não mostrava antes. A pergunta é, você se conhece o suficiente para saber como você reage sob pressão? Porque uma coisa é você ser pressionado pelas atividades normais do dia a dia. Como é que você lida sem dinheiro? Fala para mim, você lida na boa, sem dinheiro? Fala, mas eu estou sempre sem dinheiro. Tá bom, então vamos mudar de assunto. Como é que você lida com relação à saúde? Você lida bem? Está vendo? É um outro extremo. Como é que você lida com relação às relações? Como é que você lida com isso? Antônio, você falou dar o poder, mas eu vejo você conhece a pessoa quando você tira o poder dela também. Tanto faz, tanto faz. Porque eu percebo que é pior que dar o poder. Jesus nos ensinou muito bem sobre isso, entendeu? O poder dele não estava aqui na terra.
quando Pilatos falou, tu é rei, então era rei nesse sentido. Independente disso, nós não nos conhecemos porque a gente não é bom para fazer autoanálise, a gente não faz essa autoanálise. A gente analisa os outros, mas a nós não. Enquanto a gente estiver vivo, a gente não conhece nada. Não conhece nada. Porque é interessante que aí que está a grande diferença nossa de equilíbrio ou não, é como eu reajo bem em extremidades. Como que você reage? E a gente tem que aprender a lidar com esses extremos. Porque a vida vai nos colocar em extremos. Como é que você lida nos extremos? É aí que está a grande diferença. Ou eu espano quando eu estou no extremo? Que a grande maioria nossa espana. Espana totalmente. Essa que é a grande lição nossa, dessa encarnação e das outras que nós já tivemos ou as próximas que teremos. Como é que eu reajo aos extremos? É só uma lição que eu estou aprendendo? Vou ficar revoltado? Vou ficar deprimido? Não tem mais sentido a minha vida? É assim que você vai reagir? Você sabe que vai voltar. Mas se não sabe, não tem problema, você vai voltar. Ah, mas eu não quero. Vai voltar. Eu só não volto quando eu aprendi a amar. Acho que tem um terreno meio longo ainda para a gente caminhar. Tem um ditado antigo que diz que conhecer uma pessoa dá uma porta, agora dá uma ponta. Né? O quê? Vocês estão lendo o que eu estou colocando aqui? Então tá. E Orimá, vocês sabem quem são, né? São os pretinhos velhos, né? Esses são excelentes para trabalhar conosco. São exímios quebradores de magia, né? Eles são muito bons também para trabalhar com essa questão dos fluidos da natureza de uma maneira geral. E está muito vinculado aos chakras básicos de aterramento. Muito forte isso daí. As pessoas que têm muitos problemas sexuais, eu recomendo fazer tratamento muito forte com preto velho. Vai ser bom. Posso fazer uma pergunta? Depende da pergunta, mas pode. É que eu tenho 60 e poucos anos, né? Eu venho de um hábito antigo das pessoas colocar um pouquinho de café sem açúcar pro preto velho. E eu não vou mentir pra você, eu não faço café sem deixar um pouquinho pro preto velho. Tá tudo bem, se você acredita nisso. Eu queria saber. Ele não vai beber, mas tudo bem. Sem açúcar ainda? Ele não vai beber. Mas se você acredita nisso, continue fazendo. Qual o problema? É que assim como eu dava massa pro doente, que era coisa pro dar massa pro doente. Não tem. Nós temos que entender que alguns movimentos, algumas oferendas, entre aspas, que nós fazemos, isso é magia. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Não tinha nada pro doente, só dava massa. Dependendo de alguns comportamentos, algumas oferendas que nós fazemos, nós estamos fazendo magia. Dá para entender isso? Sim, senhor. Isso é magia. Então, cuidado. Muito cuidado. Bom, aqui é um resuminho que a gente fez, tá? Resuminho que a gente fez. Tá, então, tudo que a gente colocou lá no texto, essa tabelinha normalmente a gente mostra no curso de apometria. Tá? E esse material é do Evolução no Planeta Azul, do Ramatiz, Norberto Persson. Tá lá? Como é que é o nome? Lá no finalzinho tem, Evolução no Planeta Azul. Tá, essa tabelinha básica que mostra os orixás, né, os corpos que estão vinculados, os chakras e a glândula que está atrás, né, que ela recebe, né, cada uma dessas glândulas que coordenam, que controlam os nossos corpos, recebe esses campos vibrados de cada um dos orixás. E é aí que estabiliza o seu corpo. Tá, essa tabelinha é interessante, mas isso está nos textos do Ramatiz. Aqui só para vocês terem uma ideia geral dos chakras, né, como é que eles estão. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, e cada um deles com determinada entidade. Né? Esses são os chakras. Simples? Aqui os 7 chakras, né? Tem mais ou menos quanto? Uns 90 mil chakras, né? Todos. Depende, varia um pouco de autor. E aqui a gente tem a quantidade de nadis. Os nadis são no nosso corpo seriam as nossas veias, né? Nosso sistema linfático seria isso.
Esses daqui seriam nossos cordãozinhos de ligação de cada um dos chakras que nós temos. Nós temos 3 principais, né, que é esse Ida, Pingala e Sushumna, né, que são os 3 principais que ficam rodando aqui no meio, no centro. A gente tem que aprender a limpar eles também. E aqui estão os 3, né, que a gente está falando, o Ida, o Pingala e o Sushumna. São os 3 que ficam rodando aqui. O do meio é o Sushumna aqui. Daqui em cima. Esse é o Ida, esse é o Pingala, esse é o Sushumna, que fica no meio. Eles estão retinhos aqui só para representação, mas eles não são retos, eles são tudo enrolado assim, eles são todos trançados. Um trançado no outro, eles ficam parecendo uma cobrinha assim. Eles fazem a ligação entre os chakras? Eles fazem a ligação, são os nadis principais que ligam todos os chakras. São os nadis principais. Como se fosse, sabe, aquela veia aorta nossa, é mais ou menos esse sentido. Não tem nada a ver com veia, não tem nada a ver com isso. Isso daqui está tudo no corpo estérico e no corpo astral, isso daí. É isso que está valendo. Não dá para ligar. Poderia dar uma breve explicação assim, essa coisa da limpeza? Parece que o Sushumna, né, você tem 3 nós, né? Que você você tem mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai fazendo esses campos assim, ó. faz essa limpeza e parece que só sente dor quando faz essa... Depende do comprometimento que ele esteja, tem probleminhas aí, sim. E cada um deles tem um sentido para você trabalhar, né? E todos eles estão ligados a essa energia kundalínica que a gente chama, né? Tem que aprender a limpar isso daí, mas isso fica para que é tratamento de chakras. Isso é tratamento de chakras e dos corpos astrais. Isso é uma outra coisa. Vai ficar... O que tem? Isso é uma outra coisa. Estou falando, a energia kundalínica é aquilo que a gente pega daqui de baixo. Ó. O chakra básico. Todos nós temos isso. Isso não deve ser ativado. Isso deve ser ativado naturalmente. Você vai se desenvolvendo e ele vai se desenvolvendo naturalmente. Não faça nenhum exercício para ativar isso. Você vai ficar meio estranho. Esse comprometimento que você falou, ele é físico e espiritual? Sim, os dois. Acaba pegando os dois. Começa no espiritual e vai chegar no físico. Vai chegar no físico. Uma vez eu fiz evangelho em casa, daí pedi para limpar. Uma vez eu fiz evangelho no lar, aí tava eu e minha irmã. Aí eu pedi para limpar os chakras, para tirar as energias negativas, não. Aí ela começou a sentir dor no chakra. E ela falou que tinha uma... Se for uma emergência, até é aceitável, mas não recomendo fazer isso em casa, não. Só energizar, então. Nem energizar, evangelho. Você está no evangelho para fazer evangelho, só. Não faça outras coisas, não. Também não recomendo, tá? Porque o grande problema é, eu não sei quem está perto. Você sabe quem está perto? Alguém pode ir lá e se aproveitar desse campo de vibração que você abriu. E depois você segura? Não tem, eu estou perguntando. Se você segura, então faça. Porque não é simplesmente, vou lá mexer no chakra, está tudo bem. Você se preparou, você cobriu, você fez os campos de contenção, você fez tudo esse processo? Não. Então, quem é que chega em você? Sei lá quem vai chegar. Não. O evangelho é para fazer evangelho. Ponto. Nem para pedir limpeza da casa. Evangelho é para fazer evangelho. Ponto. Evangelho é para fazer evangelho. Ponto. Aqui falar um pouquinho dos corpos. Tudo bem. E ele ainda ia falar. Começando, tá vendo? O formato do corpo físico, depois o etérico, né, que ele envolve o corpo físico. Esse daqui é o corpo de energia. E daqui o corpo do sentimento, né? Também tem um formato parecido. O corpo mental já perde o formato, ele já tem mais ou menos uma bola. Esse daqui parece uma estrela. Esse daqui mais irradiado. E ali está o espírito, basicamente, que é o átmico, né? Tá lá na ponta. É assim que é montado os nossos 7 corpos. Nesse jeitinho assim. Tá? Fala. Quando a gente tem aquele sentimento de amor incondicional, mesmo assim numa situação ruim com a pessoa, ainda assim você vibra muito amor pela pessoa. É um pequeno acesso que a gente tem ao nosso corpo mental superior. Isso, você está acessando aqui. Ó.
Isso, está conseguindo acessar aqui. Isso não é muito comum, mas você acessa aqui, aí você tem aquele sentimento, né? Você não sabe entender o porquê, mas se deixa muito bem, você fica muito bem, fica estável, tranquilo, tá? Quem consegue emanar esse sentimento não chora. Se está chorando, se está, sabe, não é isso que está vindo, é outra coisa. Aqui só um esquema básico, tá? Dos corpos espirituais. Esse é um esquema basicão. Deu um trabalho montar essa tabela aí, vocês não imaginam como deu um trabalho. Bom, vou tentar falar rapidamente aqui, certo? Isso daqui são, às vezes, meses no curso de apometria só falando de corpos. Porque você vai um por um, né? Você vai abrindo um por um e vai falando um por um. Aqui eu vou falar em 2 minutos, tá? Então aqui nós temos o corpo físico, né? Que seria essas 3 regiões ou 3 campos de formação do corpo. Aqui nós temos mais 4 que tem a ver com o corpo vital, que é o corpo etérico, tá? Corpo etérico aqui, corpo vital, que está dividido nessas 2 consciências aqui, essa consciência física e essa memória cerebral. Aí vem o corpo astral, que tem 7 sub-regiões, ou 7 subníveis, pode-se dizer assim, tá? Aqui está exatamente os meus desejos, né? Aqui está realmente as minhas emoções, então, paixões, está tudo nesse bloco aqui, ó, nesses 7 corpos. Aí tem esses 4 subníveis inferiores que tem a ver com o meu corpo mental inferior. Meu corpo mental superior tem mais 7 níveis, mais 3 níveis, são os níveis superiores, né? Aqui o pensamento é mais concreto, aqui é abstrato. E aí nós temos os outros superiores que está tudo bem, ninguém vai entender mesmo, então tá, deixa quieto lá. A gente nem tem acesso a esses caras aí, tá tudo certo. Tá? O principal da nossa atuação aqui na casa, né, é esse corpo etérico aqui, esse é o principal bloco que a gente atua muito forte, onde está os chakras. Aqui também tem chakra, né? Mas os chakras aqui são mais densos, e aqui que está o grande problema físico, né, problema de doenças de uma maneira geral, está tudo entalado aqui, certo? Mas aqui é somente o efeito, não é a causa. Aqui não tem causa, aqui só tem efeito. A causa ou está aqui, ou está aqui, ó. Tá? Esse é um grande problema da medicina hoje, né? A medicina atua aqui, ó. Aí pode resolver ou pode não resolver o problema. E quando não resolve o problema, por quê? Não foi resolvido a origem, ou está aqui ou está aqui, ó. E é aí que está o grande problema. Vai aparecer novamente aquele problema. Você corrigiu aqui, até fez cirurgia espiritual, olha só que legal. Mas você não corrigiu a origem. E tem alguns detalhes, tem origem que não tem como corrigir. Não tem como corrigir. Você fala, mas por que não tem como corrigir? Você tem que ajustar isso a alguma coisa que está lá de trás. Dá para minimizar? Minimizar sempre dá. Mas falar simplesmente vai cortar e parar, não dá para parar. E como é que minimiza isso? Você tem que mudar. Se você muda, você minimiza o efeito que está vindo lá de trás. Em vez de você pagar 1%, você paga 0,5%. Que já desmonta você. Mas essa é a estrutura básica que a gente usa aqui na casa para fazer tratamento assistido. No sentido de minimizar energias, então teria magias que você não desmancharia? Assim, a pessoa vai ter que aplicar. Não, a magia a gente consegue desmontar. Sim. Não existe campo magístico que a gente não consiga desmontar aqui. A gente consegue desmontar. O grande problema é, esse corpo, esse veio com defeito. E por que veio com defeito? Porque esse corpo aqui projetou uma holografia, que é um campo holográfico que ele projeta, com defeito aqui, ó. E como é que você modifica ele aqui? Isso daqui tem a ver com a vida anterior. Ele projeta a holografia e esse corpo vem com defeito. Consequentemente, esse vai copiar desse e esse vai copiar desse. Olha só, ele vem um copiando do outro. Como é que você corrige? Bom, eu tenho que ir na origem. Bom, essa origem, dependendo do registro acástico, eu não tenho como alterar. Ele vai ter que passar por isso. Você fala, mas dá para minimizar um pouco? Sim, os efeitos eu posso minimizar. Os efeitos aqui, ó. Como é que eu minimizo os efeitos?
aceita e segue. Você minimiza os efeitos. Esse cara aqui, ó, ele é um grande filtro, tá vendo aqui? Aquilo que a gente chama de tela búdica ou tela atômica. Ele é um filtro. Quando eu aceito, sem reclamar, quando eu aceito, eu fortaleço isso, ó. Se eu fortaleço isso, desce menos. Se eu fiquei revoltado, ele tem buracos aqui, ó. Vem que vem com tudo. Aham, né? Aham. Ah, agora que eu entendi. Então, entendi vossa tem mensagem. alguma relação, pode ter alguma relação? Sim, daltonismo tem a ver com coisas lá de trás. Esse aceitar tem a ver com não se colocar como vítima. Vou falar outra vez isso que eu já falei de outras vezes aqui. As vítimas não reencarnam. Vocês entenderam o que eu falei? Não. Vou repetir. Devagar. As vítimas não reencarnam. Ou seja, Eu só coloquei 3 pontinhos. Eu acho que você entendeu o resto. Então, as vítimas não reencarnam. Ah, só encarna porque quem está no contrapapel. Só que encarna o algoz. Sério, eu acho que é isso. As vítimas já foram recolhidas, já foram tratadas e elas podem voltar se elas quiserem. Elas aí têm escolha, elas vêm como missionário. Que nessa sala aqui, nenhum de nós, e o pessoal que está do lado de fora também, eu tenho que trazer aqui, não tem nenhum missionário. Nenhum de nós aqui é missionário. Então, nós não somos vítimas. Por mais que eu me coloque na posição de vítima, olha só o que eu estou passando. Eu entendo a sua dor, o seu sofrimento, eu até entendo isso. Mas me desculpe, não é vítima. Aquilo que está acontecendo tem resposta ou tem explicações extremamente comprometedoras para você, que é bom você não saber o porquê. Deixa quieto. Porque senão você vai entrar numa paranoia e não vai ficar melhor, vai ficar pior. É melhor não saber o que está acontecendo. Deixa quieto. Mas aceita e segue. Quando eu aceito, sem reclamar, sem tripudiar, eu fortaleço isso. Se eu fortaleço isso, não estou falando que eu resolvo, não resolvo, tá? Mas o efeito amortece assustadoramente. É quando você falou para desenvolver a resiliência. Resiliência, é aqui que eu estou falando. E aceitar o que não dá para mudar, né? É tão interessante que tem um monte de problemas que nós já achamos de problemas na nossa vida, só que o problema já está resolvido e você não aceita isso. Você não entendeu que o problema já está resolvido. Não, mas não está, olha, só que tem que ser diferente. Não, tem que ser diferente porque você quer assim. Mas o problema já está resolvido. Já foi resolvido o seu problema. E você não aceita. Você quer que esse problema seja mudado, você quer que seja feito de outro jeito. O problema já foi resolvido. Você não entendeu? Aceita, abaixa a cabeça e segue. Já foi resolvido. Para. E você bobeou, você vai lá e volta no problema. Você bobeou, você volta no problema. Você bobeou, você volta no problema. E não para. Mas o problema já foi resolvido, já foi solucionado. E é interessante quando o problema não tem solução, solucionado está. Eu não aceito isso. Eu não aceito, dá para entender? E aí eu não fico mais com a dor, aí eu entro no modelo sofrimento. Eu sofro, e sofro, e sofro. E por quê? Porque eu não aceitei. Que já foi resolvida a situação. Ponto. Posso buscar uma outra alternativa? É por isso que eu tenho que ficar atento. Vou buscar outra alternativa, outro caminho, e segue em frente. Segue em frente. E decoraram todos os corpos aqui? Tudo na ponta? Aqui, só para a gente fechar, as ervas, né, que normalmente esses orixás utilizam nos tratamentos. Tá? Normalmente se usa 2, pelo menos, juntas, né, para tratar. Tem mais ervas, tá, pessoal? Aqui eu só coloquei, inclusive isso aqui faz parte do livro lá do Evolução no Planeta Azul também. Tem esse resuminho que eu fiz aqui.
Tá? Não vá tomar esses banhos porque você não sabe efetivamente se você está com algum problema. Você tem que pedir uma receita disso daí. Tá? Cuidado, não sai tomando banho. Acho que eu estou com esse problema aqui. Vai lá e toma o banho. Em vez de melhorar, você sabe que vai piorar para você. Você não sabe manipular isso. Você não sabe fazer isso. Eu só estou falando quais são as ervas que tem a ver com cada uma dessas entidades. São as mais relacionadas. Mas não são só essas ervas, tem mais ervas para cá. São as 3 que eles mais utilizam, pode-se dizer assim. Aí você falou de uma erva que eu tive experiência em Pariparoba, né? Você sabia que ela cura cólica renal? Não é só isso que ela Eu faz. estava com cólica renal e eu estava na praia e não tinha jeito, porque o trânsito estava todo parado. Me deram um chá de Pariparoba. Amanheceram as folhas assim, esmagou as folhas e curou a cólica renal. É que tem alguns princípios ativos em cada uma delas, por isso que estou falando. Chás das folhas ou das flores delas, ou os banhos, isso daí, você precisa de uma receita. Não saia tomando ou saia fazendo coisas, em vez de você melhorar, você vai, sabe, estragar tudo. Cuidado, você tem que conhecer sobre ervas. E a maioria de nós não entende nada de erva. Exatamente, então cuidado. Aqui eu só coloquei a relação das ervas utilizadas por cada uma dessas entidades. São as principais ervas. Ô, Tony, nesse aspecto de ervas, tem erva que parece que ela destrói a tela búdica, né? Uma vez destruída, aberta a tela búdica, dá para reconstituir? Sim, isso que a gente faz aqui na casa. Mas normalmente a gente vai lá e destrói outra vez. Os maiores problemas da tela búdica aqui, pessoal, não são de origem alimentícia. Tá? São de origem o quê? Emocional. É aqui que quebra. A outra que quebra muito, que está preso aqui, chama-se o quê? Orgulho. Esse orgulho quebra isso daqui, ó. Tem um outro sentimento aqui, também está preso aqui, chamado egoísmo. Egoísmo vai lá e quebra isso daqui, ó. O maledicente, o maledicente que também está aqui, ele vai faz o quê? Quebra aqui, ó. Dá para parar de falar mal do outro? Você fala, mas o alimento, eu entendi, certos alimentos, certas bebidas, certos, sei lá, drogas, estão aqui, vai quebrar, isso é verdade. Mas esse é o grande problema? Não é o grande problema. Quebra do mesmo jeito, mas não é o grande problema, está onde? Está o que é gerado aqui e o que é gerado aqui. Ó. Simples. Bom, qualquer coisa, vocês leem esses livros aí que vai ser bom para vocês. Tá? Evolução no Planeta Azul, Jardim dos Orixás e Vozes de Aruanda. Os 3 do Norberto Peixoto e os 3 também da linha de Ramatiz e essa vovó Maria Conga. Tá? É isso que deu a base nessa material que a gente colocou aqui. Aqui fiz só, dei umas pinceladinhas bem... Tá? Tudo bem, senhores? Obrigado e até a Páscoa. Tchau para vocês.